Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que o Mestre Jesus, o nosso querido amigo, nos envolva em sua luz e em sua paz. Estamos agora dando início a mais um encontro nosso de terça-feira na Casa de Guará, em que temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita com um direcionamento, com um enfoque maior no seu aspecto experimental, no seu aspecto científico. E atualmente, como sabem aqueles que já estão nos acompanhando, estamos utilizando como roteiro para as nossas reflexões o livro Médiuns e Mediunidades, que é da autoria do espírito Viana de Carvalho e foi recebido através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E nós já estamos agora, vamos estudar hoje, o capítulo 7, que tem o título Ser Médium. Na terça-feira passada nós estudamos, refletimos sobre os dons mediúnicos, sobre as diversas faculdades mediúnicas. E hoje, no capítulo de hoje, Viana de Carvalho nos fala sobre a condição do médium, do ser médium. O enfoque agora é na pessoa, no ser humano, que é dotado dos dons mediúnicos de que nós tratamos na semana passada. E Viana de Carvalho, de uma maneira muito clara, muito objetiva, vai nos relembrando aquilo que já vem sendo repetido de maneira proposital para que a gente possa ir assimilando e sedimentando, que é a concepção, a ideia, a informação de que a mediunidade é um atributo natural, não é sobrenatural, do ser humano, que está em desenvolvimento, está em aprimoramento, ainda existe em grau rudimentar na maior parte das pessoas, mas mesmo no grau mais sutil, quase imperceptível, ou mesmo imperceptível, é um instrumento, uma ferramenta essencial para que nós possamos estar em contato com esta humanidade espiritual, esta humanidade desencarnada, que somos nós mesmos, fora do corpo, aqueles que já viveram na matéria e desencarnaram, e que têm interesses aqui na dimensão material, alguns ainda por apego a pessoas, a vícios, a lugares, outros, uma grande parte, por afetos, porque quer estar visitando, quer estar auxiliando, e muitos outros em atividade, inclusive aqueles espíritos que assumem o compromisso de serem orientadores, mentores, guias de todos nós temos os nossos mentores, os nossos orientadores. Desde antes do nosso nascimento, eles nos ajudam na preparação da nossa reencarnação, nos acompanham e também nos recebem quando nós retornamos. E é a faculdade mediúnica que nos permite assimilar as ideias. É a faculdade mediúnica que nos permite, de maneira inconsciente, na maior parte de nós, ter, pelas vias da intuição, um direcionamento em nossas vidas para que possamos seguir com os nossos compromissos pré-definidos. Alguém pode perguntar, eu fiz a programação lá que eu vou morar em tal cidade, que eu vou fazer tal curso, que eu vou ter tal atividade, que eu vou me relacionar com tal pessoa, que com ela terei tantos filhos. Como é que isso se concretiza? Como é, já que eu não guardo uma memória clara do que foi programado, uma memória clara das vidas anteriores, como é que uma programação vai se concretizar? E aí tem duas vias, e as duas vias estão associadas às nossas faculdades espirituais, às nossas faculdades mediúnicas. Uma delas são as lembranças que nós recebemos, né, dos espíritos desencarnados na hora do nosso desdobramento pelo sono. Então, quando nós dormimos, saímos do corpo e lá recebemos orientações, somos lembrados dos nossos compromissos. E também, em diversos momentos, os espíritos vão falando e ali nós ouvimos aquilo como a nossa própria ideia, uma vontade. Deu vontade de fazer isso, deu vontade de fazer aquilo, me lembrei disso. O espírito está ali nos lembrando de algo que nós devemos fazer, de algo que nós nos comprometemos. Na hora de tomarmos uma decisão, e aí que estamos divididos ali entre fazer uma coisa ou fazer outra, o nosso benfeitor espiritual, em muitos casos, vai nos lembrando e tal, mas não nos força nada para que nós possamos tomar a decisão.
É como um amigo que dá o seu conselho. Às vezes, a depender dos nossos interesses, a depender daquilo que a gente vem fazendo, teremos outras companhias também que vão nos orientar, nos estimular para um caminho equivocado. Mas nós sempre teremos o amigo espiritual a nos orientar. Aquele que nos atrapalha, que é uma decorrência das nossas próprias escolhas, pode haver ou não, mas o benfeitor espiritual, o amigo espiritual, ele sempre existirá. Mesmo quando nós estamos assim sendo teimosos, e aí o livro dos Espíritos fala que às vezes chega um momento que ele se afasta um pouco, porque entendem que só o caminho da dor vai nos ensinar, mas no primeiro momento em que nós pedimos um auxílio sincero, fazemos uma prece, o auxílio espiritual virá nos dando forças para que nós possamos resistir às tentações negativas e nos dando inspiração para que nós possamos ter clareza, distinguir as coisas, o equívoco do acerto, o bem do mal e possamos fazer as escolhas corretas. Então, todos nós somos médios. Ser médio é uma condição natural. O que Allan Kardec falou, reproduzindo ali o ensino dos espíritos, falou no livro dos médiuns, aprofundando o que já tinha sido tratado em um livro dos espíritos, foi que todos somos médios. Essa é uma faculdade natural das pessoas. Praticamente todas as pessoas têm essa faculdade. E ele deixou ali essa assim, praticamente, quase não existe ninguém, porque existem pessoas em experiências expiatórias profundas em que não guardam, por conta mesmo da formação orgânica, um nível de consciência. Então são pessoas que estão lá praticamente inconscientes, uma alteração da consciência imensa. Então a faculdade mediúnica nela também é praticamente nula. Terá um envolvimento energético, terá algum grau de sensibilidade, mas não no nível de que alcance a consciência, porque a pessoa naquela experiência expiatória faz parte do seu tratamento ter ali uma reencarnação por algum tempo, por alguns anos, ela vai estar, como os espíritos falam, precisamos internar fulano na carne. Existe essa expressão, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Camilo Cândido Botelho usa o pseudônimo na obra. Tem um momento lá em que o espírito está em um estado de necessidade tão grande no plano espiritual e é feito todo um esforço para que o espírito se harmonize, se tranquilize, que possa se adaptar, mas não consegue, foi um espírito de um suicida. E aí o benfeitor espiritual fala, precisaremos interná-lo na carne por 7 anos. Olha, é a visão mesmo de um tratamento, para que haja ali uma espécie de redução daquela perturbação do espírito. Então, ao entrar na carne, o espírito, as moléculas do corpo espiritual eles passam a vibrar numa frequência menor, a frequência da terceira dimensão, a frequência da matéria, e ali vai receber o envolvimento amoroso da mãe, do pai, da família, e o espírito vai ficar ali meio que hibernando por algum tempo, para depois, quando retornar ao plano espiritual, a lembrança daquela experiência dolorosa, de que ele não se perdoava, vai estar muito mais sutil. E aí lá na frente ele vai poder recobrar a consciência e ter experiências com uma plenitude da consciência. Então, em alguns casos, há pessoas que reencarnam e que há praticamente um bloqueio da faculdade mediúnica, mas não porque não tenha desenvolvido, apenas por uma circunstância do momento ali da experiência evolutiva, mas é uma faculdade natural, como a de ver, a de ouvir, que em alguns momentos nos é bloqueada por alguma experiência, mas é uma faculdade natural. E então, como é que Viana de Carvalho começa nos relatando sobre o ser médium? Capítulo 7 do livro Médiuns e Mediunidades. A mediunidade é registro paranormal que se encontra íncito na criatura humana, à semelhança da inteligência, da razão. Íncito, então está intrínseco, faz parte da característica do ser humano. Todo indivíduo que, conscientemente ou não, capta a presença de seres espirituais é portador
de mediunidade, cabendo-lhe a tarefa de desdobrar os recursos parafísicos por meio de conveniente educação, graças à qual se tornará instrumento responsável para o ministério superior a que a mesma se destina. Então ele aqui reproduz, de certa maneira, o que está lá no Livro dos Médiuns, no item 159. Todo aquele que sente, no grau qualquer, a influência dos espíritos é, por assim dizer, médio. Ela não é uma exceção, faz parte de todo ser humano. E aí ele diz que a partir do momento, e ele fala conscientemente ou não, a grande maioria das pessoas no mundo são médiums inconscientes. Aqueles que normalmente nós falamos, fulano é médium, ali é só, Allan Kardec falou assim, convencionou-se a chamar de médium aqueles em que a faculdade é mais clara, é mais patente, então em que a pessoa, de certa maneira, tem uma consciência de que está sob a influência mediúnica ou permite que outras pessoas percebam que ela está sob a influência mediúnica. Então, ele vai dizer assim, conscientemente ou não, nós seremos médiuns. Então, a grande maioria de nós é médium intuitivo, é médium de inspiração. Os artistas, de uma maneira geral, os cantores, os pintores, são médiuns inspirados. Então, às vezes vem um espírito ali no meio da arte, de determinado campo da arte, e ele encontra no artista um instrumento. Então ele inspira ideias, desde assim uma ideia, só uma sementinha, vamos pintar hoje um pôr do sol. E aí cabe ao artista desdobrar. Ou em outros casos, há uma interação maior, até o nível dos detalhes. E cabe-lhe a tarefa ao médium de desdobrar os recursos parafísicos, porque é um sentido que vai para além dos sentidos físicos, por isso parafísicos, por meio de conveniente educação. Então, aprimorar esta faculdade através de uma educação desta faculdade, a educação do médium, que vai gerar o aprimoramento da faculdade, e aí vai se tornar um instrumento responsável para o ministério superior. E quando eu falo instrumento, não quer dizer que necessariamente você vai se transformar num médio de trabalho, vai trabalhar no centro espírita, no centro espiritualista ou numa igreja. Não, mas você, a partir do momento em que vai educando as suas possibilidades psíquicas, vai as educando no campo da ética, no campo da correção, da saúde, né? Sempre procurando ali respeitar o corpo, respeitar a sua consciência, ter um cuidado muito grande com aquilo do que se alimenta, vendo, ouvindo, lendo, relacionando-se, você vai ampliar a sua condição vibratória, você vai ampliar a sua sensibilidade perceptiva. Então, no campo da vida em que você se inserir, no campo das relações, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente religioso, ao andar pela rua, você será uma pessoa que terá uma sensibilidade apurada e que terá uma frequência de relação com espíritos do bem, com espíritos harmoniosos, equilibrados. Então, assim, ocorreu um acidente na rua, e aí uma pessoa está machucada, precisa pedir socorro e tal. Vai existir ali uma população espiritual no entorno. O benfeitor das pessoas envolvidas, da pessoa machucada, o seu benfeitor, os espíritos responsáveis pela região, existe isso, pela área, os espíritos perturbadores também, zombeteiros que estejam ali, eventuais companhias espirituais das pessoas vão estar ali. E você estando ali, eu vou ajudar. Você vai receber, pela via da intuição, as inspirações, de pedir socorro, se precisar fazer uma manobra de auxílio, ainda que você não seja da área da saúde, mas não tem jeito, você vai ser intuído. Eu assisti recentemente um caso, no final de semana, numa reportagem num determinado canal, de uma mulher que saiu do Ceará, indo para o Rio de Janeiro, no ônibus, com 8 meses de gestação, uma gestação gemelar, de gêmeas. E então, com o saculejo do ônibus, ela entrou em trabalho de parto, a bolsa estourou
E ali, enquanto o motorista dirigia para chegar na cidade mais próxima, os próprios companheiros ali de ônibus, os passageiros, fizeram parto. E, em especial, uma jovem foi quem teve um papel protagonista. E depois, quando chegaram no hospital, e que o parto foi bem sucedido, de gêmeos, imagine, parto natural, de gêmeos, parto normal de gêmeos, no meio de um ônibus. E o médico, o obstetra, depois, quando foi falar ali ao repórter, disse que eles fizeram o procedimento certinho. Tirou um, não cortou o cordão umbilical, não tentou puxar para tirar a placenta, depois veio o outro, colocou junto à mãe e deixou ali. Não fez porque às vezes as pessoas têm um impulso assim, não, corta o cordão umbilical. E a jovem que teve aquele papel de protagonismo não era da área da saúde, ela disse que não tinha nenhum conhecimento na área, mas ela falou assim, foi Deus que me ajudou ali, foi Deus que me ajudou, porque veio a vontade, né, de fazer isso, fazer aquilo dessa forma, e fez o procedimento corretinho. Veja, a pessoa estava interessada, engajada em auxiliar, e ali se permitiu ser instrumento da espiritualidade, com a sua mediunidade inconsciente de inspiração. Então todos nós podemos agir, é assim que a vida funciona, nós somos espíritos. Lembremos disso. Nós não somos corpo, o corpo aqui é uma vestimenta. Nós somos espíritos. Mesmo encarnados, nós continuamos tendo as nossas faculdades espirituais, os nossos sentidos espirituais. Nós, sobretudo no meio ocidental, temos assim uma educação toda para o material, então a gente acaba bloqueando. Nós quase não nos dedicamos à meditação, fazemos a prece de maneira decorada ou correndo, ou apenas repetindo palavras, sem pensar, sem vivenciar. Nós acabamos não vivenciando a nossa essência espiritual. Se nos educarmos nesse sentido, nós ampliaremos muito a nossa capacidade de perceber a nossa realidade em nosso entorno e de sermos instrumentos fiéis, dedicados, seguros da espiritualidade amiga, dos bons espíritos. Tenhamos um trabalho específico na mediunidade ou não, tenhamos consciência ou não. Mas segue Viana de Carvalho. Caracterizando uma função sempre presente no homem em todas as épocas. Olha, sempre acompanha o homem desde que nós chegamos ao nível da razão, a mediunidade. Uma função sempre presente no homem em todas as épocas, só a partir de Allan Kardec, com a publicação lá do Livro dos Espíritos em 1857, passou a mediunidade a receber estudo profundo e consideração, vindo então a ocupar o lugar que lhe é devido, como ponte para o intercâmbio entre os espíritos de ambos os lados da vida, com aqueles que se encontram mergulhados na mesma faixa das percepções psíquicas no corpo físico. Porque Allan Kardec, ele desmistificou esta faculdade humana. Na realidade, ele fez parte de todo um processo da espiritualidade superior para desmistificar. Falar, olha, aquele sexto sentido é a mediunidade, que a gente ouve falar, o sexto sentido, a intuição, o sexto sentido feminino, aquela intuição materna em relação aos filhos, ou que nós temos em relação às pessoas próximas, ou os irmãos gêmeos que são muito apegados uns aos outros e que quando um não está bem, o outro de certa maneira percebe. Existe uma certa fantasia em relação a isso, mas há vários relatos que dizem sim, que quando um não está bem e tal, mesmo à distância, o outro identifica de certa maneira. Por quê? Porque são espíritos afins, muito vinculados, existe um laço energético entre eles. Então, quando um sofre qualquer abalo, o outro, de certa maneira, recebe alguma influência. Então, vejam aí. Mas aí Allan Kardec vem e estudou isso. Olha, não é algo, não é um dom, não é uma graça, é uma faculdade de todos nós. Estudou, definiu, categorizou. E algo que nós, no movimento espírita, temos que ter um cuidado para não perdermos. Porque, às vezes, por conta de atavismos nossos, atavismos de outros momentos religiosos em que tudo era colocado na conta do mistério, do sagrado, que não tem que se perguntar muito, não tem que estudar muito. Então a gente às vezes vai para aquele meio assim, ó, a mediunidade é algo que você deixa ela aflorar, que você não provoca,
que você tal, e vamos esperar. Tudo bem, não se deve excitar nas pessoas algo para não criar até um processo de fascinação, uma superexcitação. Mas nós precisamos entender. Nós falamos muito na doutrina espírita e meditação, mas a gente quase não vê nas casas espíritas assim, um momento de meditação, ensinando como é que se medita mesmo, como é que faz isso, como é que eu vou fazer. A faculdade de emancipação da alma, o desdobramento. A gente estuda na mediunidade, na doutrina espírita, que isso existe. A gente lê nos livros lá os exemplos. Mas sim, como é que eu posso aprimorar essa faculdade? Como é que eu posso... o que é que eu posso fazer? Educar essa faculdade que eu traga lá já um rudimento maior. Como é que eu faço para lembrar? Como é que eu faço para distinguir o sonho psicológico da experiência real, espiritual? E sem que isso vire uma panaceia, sem que isso vire algo assim que eu deixe de lado o aspecto filosófico, o aspecto moral. Não, mas essa faculdade existe. Ouvimos falar muito, você precisa se proteger, precisamos ter uma educação psíquica, energética, de autoproteção, de educação das energias. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para, de certa forma, conseguir me blindar dos ambientes que são negativos? A gente fala muito médium, fala assim, eu não saio porque eu vou no ambiente e eu me sinto mal, eu sou uma esponja. Isto não é sinal de mediunidade avançada, de que fulano tem uma super mediunidade. Não. Isso é sinal de que a pessoa não conseguiu educar as suas faculdades mediúnicas no processo de você conhecer e estabelecer mecanismos de autodefesa psíquica. E autodefesa psíquica não é se relacionar. Eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal lugar. Eu posso não ir porque é um ambiente que não me agrada. É um ambiente que eu não tenho afinidade com aquilo que as pessoas fazem. Mas às vezes eu preciso ir num ambiente, eu preciso ir num comércio, eu preciso ir num shopping, nisso, naquilo e tal. Ou até por uma necessidade familiar, social, eu preciso ir ali numa festa de formatura, nisso, naquilo, e a pessoa fica lá com aquele médio, recluso, que não pode sair, porque senão fica com dor de barriga, começa a vomitar, tem dor de cabeça, passa mal. E isso é falta de educação da própria mediunidade. E às vezes a pessoa fica até naquela fantasia, não, minha mediunidade, eu sou muito sensível. Conversa. A pessoa não é educada mediunicamente, não desenvolveu um processo de autodefesa psíquica. E a gente quase não vê isso sendo ensinado, orientado, cursos seguros, sérios, nas instituições espíritas. E a gente precisa, ter também este lado, precisa ali lembrar de Allan Kardec e ter este equilíbrio no aspecto mediúnico, o aspecto experimental, o aspecto filosófico e, sobretudo em especial, que tudo isto nos leve ao nosso desenvolvimento ético-moral, o aspecto religioso. Mas nós precisamos dominar essas faculdades em nós, no nível que já temos, para que possamos aprimorar e conviver bem com ela, deixando de lado aquela ideia de que o médium é alguém que adoece, de que o médium é isso e aquilo. Acontece, enquanto nós não educamos adequadamente a nossa faculdade mediúnica. E nos diz Manuel Viana de Carvalho, espontânea, a mediunidade, surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou mesmo ceticismo no qual se encontre o indivíduo. A mediunidade não é algo de quem é espiritualista, de quem se identifica como espiritualista, de quem é espírita, de quem é umbandista, de quem é candomblessista. Não, a mediunidade é uma faculdade humana. Então nós vamos encontrar em evangélicos. É claro que cada um vai trazer aquele fenômeno para a explicação do seu corpo de doutrina que assume, que aceita. E pode haver algum nível de bloqueio, de aceitação do fenômeno, porque pode ser visto como algo equivocado, algo que não faz parte da minha doutrina, mas a pessoa continuará sendo. Eu já contei em outros momentos, na Casa de Guará, em diversas palestras que nós já tivemos aqui em casa, uma secretária que era a babá dos meninos e que ela tinha uma faculdade mediúnica esplendorosa, no sentido da percepção dela. Ela era médio clarividente, clareaudiente, médio de desdobramento lúcido. Só que ela via espíritos com uma boa aparência, ela dizia que eram anjos. Ela via espíritos com aparência
negativa, ela dizia que eram demônios. Eu perguntei, como são os demônios? Não são pessoas normais, mas eles têm uma cara assim, eles são densos, eles são, às vezes, têm uma aura escura, mas eram pessoas normais, só que espíritos com a aura realmente densa, negativa, e os outros eram mais luminosos, mais simpáticos. Ela saía do corpo, dizia o que via, ela às vezes começava a orar e dizia que das mãos saíam luzes, então, e era evangélica, era da Assembleia de Deus. E eu perguntava, e como é que você entende isso? Ela falava, não, segundo o meu pastor, eu tenho os carismas, os dons do Espírito. Exatamente, que está lá, dito por Paulo de Tarso, no capítulo 12 da sua carta aos Coríntios, os dons do Espírito, os dons mediúnicos, que nós tratamos na terça-feira passada. No catolicismo tem demais. Ó, tem uma obra aqui, eu até trouxe aqui para vocês verem. Este livro, recomendo 100%, de um autor que foi amigo de Chico Xavier, Clóvis Tavares, e estudioso, fundou várias instituições espíritas, instituições, inclusive, de evangelização infantil, Mediunidade dos Santos. Ele fez um estudo profundo, recorrendo a muitas obras católicas, que falam da mediunidade de muitos santos. Quando nós pegamos aqui o sumário, e ele vai citando a fonte, quase sempre de pesquisadores dos santos, pesquisadores ali católicos. Santos que foram médiuns clarividentes. Aí ele vai descrevendo, cada um vai ter um capítulo ou um item no capítulo. Santa Teresa d'Ávila, Santa Brígida, Santa Catarina, Santa Margarida Maria Alacoque, a mediunidade de Santa Clara de Montefalco, Dom Bosco, São João Batista Maria Vianney, o Cura d'Ars, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, outros santos clarividentes, a aparição de Teresa de Lisieux, clara audiência na vida de muitos santos, aí ele destaca aqui Santa Joana d'Arc, xenoglossia entre os santos, que é a mediunidade de falar em línguas, aquele fenômeno que aconteceu lá em Pentecostes, que é o médium psicofônico, que acaba canalizando um espírito que fala num outro idioma, que não é o idioma ali tradicional, habitual do médium, que muitas vezes ele nem conhece nessa encarnação. Santos psicógrafos, ele descreve aqui um livro que foi inclusive publicado pelas Edições Paulinas, que é uma editora católica no Brasil, de uma freira psicógrafa que psicografou, a autora da psicografia foi uma freira desencarnada e a médium uma freira encarnada. E a freira desencarnada falava das suas viagens nas zonas purgatoriais, as zonas umbralinas, muito semelhante ao que é contado nas obras de André Luiz. Psicopiroforia na igreja, fala de santos aqui, inclusive algumas figuras que foram mandadas à fogueira e lá oraram e o fogo não pegava, abria assim a chama e não pegava. Zoantropia e as forças do mal, espíritos santos aqui que para eles apareciam espíritos em forma de animais, levitação, psicofotismo e olorização na hagiografia. Espíritos santos assim que eles oravam, daqui a pouco saíam luzes, apareciam luzes, ou então odores, perfumes. Chico Xavier tinha muito isso, né? Estava lá vibrando positivamente, daqui a pouco inundava o ambiente com perfume. Premonições, monições, onirofania, mediunidade de vários santos. Então, aqui uma obra muito rica, mostrando a mediunidade em pessoas que em vida não eram santas, não tinham este título, obviamente, e só depois que desencarnaram, pelos fenômenos que produziram, pelas curas depois que sendo lá evocadas pelos fiéis, que passaram a ser consideradas santas e estão lá católicos. Então a mediunidade, vejo, não é exclusividade da doutrina espírita. E no ceticismo tem pessoas que são materialistas, céticas, mas são médiums, são médiums. E eu me lembro de um caso que o professor Ari às vezes conta, de um colega dele de trabalho que não acreditava em nada, era ateu, mas que era médium psicofônico, e psicofônico inconsciente, aquele que quando dá vazão ao espírito, incorporava o espírito, perdia a consciência, quando voltava não lembrava de nada. E aí o professor Ari às vezes conta que quando falavam para ele o fenômeno que acontecia com ele, ele não acreditava.
Até que um dia, lá quando já estavam surgindo aquelas filmadoras, alguém filmou ele no momento do fenômeno, da manifestação, e só depois ele foi ver realmente que ele estava sendo instrumento ali de um fenômeno, e não acreditava nisso, e não tinha consciência. Então é um fenômeno que nos acompanha independentemente da nossa crença ou não. Volta aqui Viana de Carvalho a falar do processo de educação. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas onde espera encontrar ostras raras, portadoras de pérolas incomuns, o médio tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e espirituais. Então, assim como cada atividade que eu vou fazer, eu preciso me educar, me aprimorar, estudar, me dedicar para ter um controle maior e aquilo se torne, para que aquilo se torne uma faculdade útil em minha vida, também a faculdade mediúnica. Para extrairmos dela o que de melhor podemos, precisamos também nos educar. Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica por meio de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. Vejam, às vezes a pessoa está lá no seu processo ainda de surgimento da mediunidade, e isso às vezes perdura por muito tempo, porque a pessoa fica lá sem educar a mediunidade, então ela tem desajustes orgânicos, porque está assimilando o mundo espiritual. Então, se o ambiente é desagradável, a pessoa assimila as energias desagradáveis, e aquilo vai ter uma repercussão orgânica, dor de cabeça, dor no corpo, olhos ardendo, vai ter calafrios ou calores, vai ter dor nas costas, dor nas pernas, sonolência, um tanto de repercussões, que são repercussões das energias que a pessoa está assimilando por conta da sua sensibilidade mediúnica. Como também pode acontecer. E eu me lembro um caso, o professor Sérgio Felipe de Oliveira, um espírita estudioso, médico lá de São Paulo, ele contando que ele é estudioso mesmo dos fenômenos mediúnicos, faz um aprofundamento, e ele dizendo que ele encontrou, nos estudos que ele faz lá no seu instituto, Pineal Mind, que muitas pessoas que têm uma determinada aptidão mediúnica, que é a doação fluídica, médios de efeitos físicos, médios de ectoplasmia, ou seja, que tem uma exalação abundante de ectoplasma, que permite, inclusive, as curas mediúnicas, que permite materializações. Quando esta energia não é catalisada, ela pode gerar muitas ocorrências físicas, e aí ele coloca ainda no campo da hipótese de estudo, mas já com algumas evidências. As pessoas formando nódulos, as pessoas gerando um certo grau de obesidade. Vejam, porque você tem aquela energia ectoplásmica que não está tendo uma vazão, e aí ela fica concentrada no organismo e vai gerando com o acúmulo algumas ocorrências. Então aqui, né? E aí eu posso fazer essa canalização, não necessariamente indo para uma reunião mediúnica de materialização, mas eu indo para um trabalho de caridade, por exemplo, numa periferia, num local em que há uma necessidade, os espíritos vão utilizar aquela energia que você está doando, que está abundante, para os diversos processos de auxílio que eles vão fazer. Você nem está sabendo o que vai ser feito, você é apenas uma pilha que está doando energia para que os espíritos possam utilizar. Então pode ter várias formas de você canalizar a sua mediunidade, mas é claro, você tem que estar em atividade, e em atividade no campo do bem. Porque se você for para atividades no campo do equívoco, do vício, você passará a sofrer um processo de vampirismo pelos espíritos infelizes que estão lá também por conta dos vícios. E aí você vai sentir um esgotamento fluídico, vai ter uma interação com esses espíritos, e aí vai gerar muitos desarranjos orgânicos e também, no segundo momento, psíquicos.
sejam também inquietações emocionais e psiquiátricas. Isso aí também é muito comum, a pessoa que está lá, daqui a pouco ela chega no ambiente, ela fica agoniada, ela fica irritada, ela fica emotiva, sem uma causa aparente, então tem essas oscilações muito grandes. Por quê? Porque ela está com a antena ali ligada. Parece que quando a gente chega no local e liga o celular e vai procurar um Wi-Fi, você vai ver vários sinais de Wi-Fi. E aí você escolhe o que você quer e você coloca a senha e conecta. Quando nós temos uma mediunidade que não está educada ainda, é semelhante a isso, mas é como se nós conectássemos a todos aqueles sinais. Todos aqueles sinais são sinais que estão na minha faixa de afinidade, e aí eu sintonizo. Tem um sinal que é mais forte, tem um que é mais fraco. Então isso gera essa oscilação emocional. Quando nós educamos a mediunidade, você vai adquirir, a depender do nível de consciência que você tem mediúnico. Você pode adquirir até a capacidade de fazer um rastreamento, você perceber que o local tem uma energia ruim, você perceber que aquela pessoa está mal, você perceber que aquela pessoa está sem fantasia, né? Tendo a capacidade mesmo. Mas você não absorver. Veja, uma coisa é fazer a leitura, uma coisa é ter conhecimento. Isso é ótimo, é maravilhoso. Outra coisa é você estar absorvendo tudo de todo mundo. Aí é um problema. Então, por isso, aqui a orientação para a gente educar. Melhorar-se vibratoriamente, porque aí naturalmente eu me torno menos acessível. Quando eu oro, quando eu vibro, quando eu faço bem, eu posso entrar num ambiente lotado de espíritos perturbados e aquela frequência deles não é compatível com a minha. Então basta melhorar a minha vibração, que é como aquele avião que sai, levanta voo num dia chuvoso, de tempestade, está tudo fechado. E aí ele vai ampliando, aumentando, aumentando. Tem uma hora que ele vence ali a nuvem, e aí você vê o céu aberto, o céu azul, o sol vibrante. Então, quando nós melhoramos a nossa vibração, nós saímos desse ambiente fechado, denso espiritualmente, e também vibratoriamente nós entramos numa faixa mais saudável psiquicamente. Mas aí é o esforço de cada um. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade de que este se reveste. Então não é a faculdade mediúnica. São as companhias que eu me conecto pelas minhas escolhas, por uma relação de afinidade e sintonia. Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando-o na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. No Livro dos Médiuns está dito que quando nós praticamos o bem, nós adquirimos a simpatia dos bons espíritos. Eles passam a investir em nós, a nos acompanhar, a nos proteger, eles passam a gostar de nós de uma maneira mais específica. E aí nós vamos sentir essa aura salutar, essa ação espiritual salutar. Então nós vamos ter as delícias do processo mediúnico, que necessariamente não é perceptiva, mas está vibrando bem, está bem relacionado, você tem bons amigos espirituais. E vai concluindo, não é, portanto, o ser médio ou não, mas a conduta que este se aplique que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. E olha, essa ideia assim, eu não quero, isso é muito arriscado, então eu não quero saber de mediunidade. Não importa, você é médium. A grande questão é você vai assumir isso e buscar levar isso em consideração para melhorar a sua vibração, as suas relações espirituais, ou vai ficar aí, deixa a vida me levar, vida leva aí, porque você vai receber as influências dos espíritos. Quando você toma consciência, os espíritos estão nos ambientes em que nós estamos. Acreditemos ou não, aceitemos ou não, percebamos conscientemente ou não. Mas a minha postura de aceitar, de considerar que isso é uma realidade e então passar a trabalhar intimamente para que as minhas companhias sejam positivas, isso vai me ajudar na saúde do meu ambiente, na minha saúde física, psíquica, espiritual. Mas se eu deixo isso para lá como se não existisse, então eu estou submetido, sujeito a qualquer coisa que aconteça no ambiente. Eu posso negar,
mas vai continuar existindo. Eu posso negar que o Sol existe, mas continuarei recebendo os raios solares. Não muda, a minha crença não muda a realidade. Mas como eu lido com isso, a realidade objetiva vai modificar como eu sou atingido, alcançado por essa realidade objetiva que existe, quer eu acredite, quer eu aceite ou não. Então a realidade objetiva existe, mas como ela vai me alcançar depende de como eu a entenda, como eu a aceite, como eu me coloque diante dela. E aí, para dar um exemplo dessa afirmação anterior, de que não é o ser médio ou não que vai gerar algo positivo ou negativo, mas como a conduta nossa é que vai gerar isso, ele dá dois exemplos aqui positivos. Fala de Swedenborg e Edgar Cayce, que foram médiuns. Swedenborg ali do século XVI e XVII, XVIII, e Edgar Cayce, ele um sueco, e Edgar Cayce, um médium americano no século XIX e XX, né, nasceu no século XIX e faleceu no século XX, que dignificaram a mediunidade. Swedenborg já teve a eclosão da mediunidade, já contava praticamente idoso, e aí fez esse canal de mensagens superiores, de mensagens científicas, de tanto esclarecimento. E Edgar Cayce, um médium com uma percepção muito acurada, clarividente, e que colocou a sua mediunidade, inclusive, a serviço da cura mediúnica, da cura espiritual. Então, foram pessoas que dignificaram a mediunidade e se fizeram médios de grandes entidades espirituais. Então, ele pegou o exemplo positivo, por conta da conduta desses espíritos. E aí podemos colocar Chico Xavier, Divaldo Franco, Francisco de Assis. Então, tantas figuras, Paulo de Tarso, tantas figuras que dignificaram a mediunidade. Só que aí ele traz, para mostrar, confirmar sua afirmação e mostrando a mediunidade que pode levar a um equívoco, se a depender da nossa conduta, conta aqui um fato que muitas pessoas desconhecem, nunca ouviram falar. Mas quem quiser ter uma informação mais apurada, eu sugiro que pesquise aí no YouTube um episódio do History Channel que fala disso. Coloca lá Hitler, mediunidade e tal, que vai sair o episódio que explica isso direitinho. Que Adolf Hitler participava de reuniões mediúnicas, não eram espíritas, eram reuniões mediúnicas feitas fora de qualquer campo de doutrina específico. Poderíamos dizer assim, doutrinariamente clandestinas, elas não estavam vinculadas a qualquer corpo de doutrina específico, mas era mediúnica, porque era voltada a ter contato com os espíritos. E olha o que fala aqui Viana de Carvalho. Adolf Hitler, depois de frequentar o grupo Thule de fenômenos mediúnicos, dirigido por Dietrich Eckart, em Berlim, ensandeceu-se e, fascinado, acreditou-se a, entre aspas, mão da providência, tornando-se destruidor de milhões de vidas e responsável por males incontáveis que ainda permanecem na Terra. Espíritos malfeitores depois o convenceram, e se utilizando justamente dos desejos dele, de grandeza, de destaque, de que ele era uma espécie de um novo Messias, que iria preparar aquela terra prometida, ia selecionar o povo eleito, os arianos, e ele passou a acreditar nisso, ele participava dessa reunião. Este Dietrich Eckart fazia-se médium ali, recebia a entidade espiritual, e que começou a falar isso, e ele acatou aquilo. Então vejam, mas por conta da sua conduta, por conta das suas escolhas, dos seus desejos. Nós já passamos até esse vídeo do History Channel, uma vez no grupo de estudos lá da Casa de Guará, sextas-feiras, há alguns anos. Então quem quiser ver isso detalhadamente, procure lá, History Channel, Hitler, mediunidade, coloque esses critérios aí que vai aparecer esse vídeo. E encerra Viana de Carvalho. A mediunidade em si mesma não é boa nem má, antes apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro
até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Então é uma faculdade humana que nos foi dada por Deus para o bem, para que seja utilizada para o bem, para a nossa evolução, para o bem coletivo também. Mas ela em si é neutra, como a inteligência. Vejamos aí, tantas pessoas utilizam a inteligência para o bem, mas outras estão aí cometendo crimes, enganando as pessoas. O nosso organismo, o nosso andar, o nosso falar são neutros, podem ser utilizados para o bem, para falar coisas positivas, para eu ter boas ações, mas tem pessoas que utilizam a fala para lesar, que utilizam o organismo para desrespeitar as outras pessoas. Então, como mais uma faculdade do ser humano, a mediunidade também é neutra. Nos foi dada para o bem, para ser utilizada como ferramenta para o bem, mas ela em si é neutra. E para encerrarmos, nós gostaríamos de voltar aqui à essência da doutrina espírita, a origem, o ponto fundamental que é a sua matriz evangélica. O espiritismo coloca-se, vem com a proposta de ser uma revivescência do Evangelho de Jesus na sua pureza, sem todos os comprometimentos que os séculos foram acarretando. E aí nós vamos encontrar na própria Bíblia aqui a clara indicação de que a mediunidade faz parte da nossa atuação normal, faz parte da tarefa daqueles que se dizem e optaram por ser cristãos. E aí vamos aqui ler um trecho do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus reúne os seus apóstolos e os manda para que eles auxiliem em diversos campos. E aí começa lá o capítulo 10 de Mateus assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes, está falando de Jesus, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha aí, faculdade mediúnica, as reuniões mediúnicas em que nós conversamos com os espíritos perturbados e os encaminhamos para tratamento, para auxílio. Aqui ainda a imagem firme, né? Expulsar espíritos imundos e curar as doenças e enfermidades, as casas espíritas aí, com os passes, com os tratamentos, água fluidificada, buscando a cura de todos nós. Aí ele descreve o nome dos apóstolos e depois diz: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. De graça recebeste, nós de graça devemos dar, ou seja, praticar toda a ação benemérita, caritativa, de forma gratuita, sem cobrança direta ou indireta. Foi a orientação de Jesus. Então vejam, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E alguns podem falar, mas ele está falando para os apóstolos. Está falando para os discípulos. Uma vez eu fiz um culto ecumênico e eu terminei falando aos formandos, né, citando uma passagem também ali do Sermão do Monte, em que Jesus fala que brilhe a vossa luz para que pelas vossas boas ações Deus possa ser glorificado. Né? E aí termina assim: que brilhe a vossa luz, que resplandeça a vossa luz. Aí as pessoas gostaram e tal. Quando eu terminei, que eu voltei para a mesa, aí tinha um sacerdote evangélico, ele falou: mas Jesus falou isso para os apóstolos. Então, como se fosse uma orientação exclusiva para os apóstolos. Então, que essa faculdade de curar, isso era algo para um grupo seleto. E aí nós vamos, então, para a última mensagem de Jesus, registrada pelo o evangelista Marcos, quando Jesus já ressuscitou e está lá e vai ascender aos céus. Tá não só mais os apóstolos, os discípulos, mas aqueles 500 da Galileia, que seriam os multiplicadores da mensagem de Jesus. Então, no capítulo 16, a ressurreição. E ali a partir, aí fala que ele aparece para Madalena,
Marcos ele é bem sintético nesta parte, ele não descreve aqueles dias que Jesus ficou aparecendo. Mas ele fala que Jesus apareceu para Madalena, que Madalena foi e contou para os outros, que os outros não acreditaram. Depois fala que ele apareceu para os 2 discípulos na estrada de Emaús. E aí depois vem aqui o versículo 14 do capítulo 16. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Judas já tinha se suicidado. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurrecto. Então, Jesus ainda censurou a falta de credulidade deles quando foram informados, né, primeiro por Madalena, de que ele tinha aparecido, já tinha ali um corpo ressurrecto na percepção de então. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, e aí um batizado, claro, não existe igreja, é um batizado quem aceitar ser cristão, quem aceitar os princípios cristãos, ainda que não formalmente, mas a ética do bem, a ética do amor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será condenado à ignorância, a tropeçar nas próprias pernas, a ficar revivendo os mesmos equívocos até lá na frente acertar. Estes sinais acompanharão os que crerem. Olha, estes sinais, os que crerem, não está falando aqui que é só apóstolo, que é ninguém escolhido. Estes sinais acompanharão os que crerem. 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, olha a psicofonia aí, a xenoglossia, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Tem a parte aí mais filosófica, a parte de que você, quando estiver cheio de amor, cheio de compreensão, de caridade, você terá tolerância com as pessoas serpentes, com as pessoas venenosas, não vai se deixar melindrar, não vai se deixar ferir, porque você vai oferecer a outra face, você vai pagar o mal com o bem, você vai perdoar, você vai ser tolerante. Então, quem estiver realmente cheio ali do Santo Espírito do Senhor, deste amor, não vai se tocar por isso e tudo o que vier de negativo vai ser diluído. Mas existiram alguns casos também, e no livro aqui que eu coloquei, Mediunidade dos Santos, de algumas figuras que foram depois consideradas santas, de tanta fé, que foram levadas à morte para serem queimadas e o fogo não queimou. Ali um fenômeno mediúnico explicável pelos ensinos da mediunidade, completamente excepcional, muito raro, mas que mostra ali uma intervenção da espiritualidade para, inclusive, comprovar a imortalidade, a intervenção espiritual em diversas circunstâncias, mas são fatos raríssimos. Então, isso aqui também é verdade do ponto de vista objetivo, é possível. Pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então vejam aí aquelas pessoas que fazem a imposição das mãos, que oram vibrando pelas pessoas, pelo bem do próximo. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então vejam aí que a mediunidade é uma faculdade de todos nós e que se nós a aceitarmos, buscarmos educá-la e colocarmos as nossas faculdades a serviço do bem, o Senhor estará conosco e permitirá que estes sinais do seu amor possam ser, com a nossa colaboração, realizados no mundo. Então, que aceitemos as nossas faculdades espirituais, que busquemos compreender, perceber o mundo e, acima de tudo,
neste momento em que as últimas horas se aproximam, que a seara do Senhor está sendo ali trabalhada, que nós nos coloquemos como trabalhadores da última hora, a serviço do Senhor, dizendo: Senhor, utiliza-me da forma que melhor lhe aprouver. Aqui está o seu servo, de pé e à ordem para receber as vossas orientações. Que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre com o seu amor. Muita paz a todos.